as pessoas elas estão cada vez mais achando que elas têm uma proteção e uma segurança na bolha delas. Só que elas nunca... E o Paulo Cruz fala isso. Que aquilo que você mais acompanha, aquilo que você mais acredita, também te aprisiona. Vou dar um exemplo. Aqui, eu gosto de futebol, Mário gosta de vôlei, Madeleine gosta de basquete e você gosta de hóquei. A gente vai conversar ao longo do nosso dia a dia sobre as 4 coisas, porque cada um tem uma preferência e a gente vive isso de maneira natural. Aí você agora tem a possibilidade de só conversar com quem gosta de basquete. Só basquete, só basquete, só basquete. Pô, aí você conhece o curling e começa a gostar. Vai falar pro pessoal assim, gente, o curling é muito legal. Você vai ser reprimido de uma maneira que você nunca seria numa bolha diversa. Mas como você se juntou com... Aí põe o adjetivo que for. Com pessoas workaholics, ou com pessoas da academia, ou com qualquer coisa que você tenha algum tipo de fanatismo, né, em graus diferentes, vai te aprisionar. E você nunca vai ser tão preso quanto você achou que seria. E isso também é muito disso, dessa geração que tá achando que tá sendo super livre, brigando por causas, mas na verdade, se sair da linhazinha, é a próxima a ser cancelada. E isso também fala no livro, o Jonathan Haidt também fala isso. Por quê? Por que eles estão com a saúde mental pior depois que criaram safe spaces e não pode falar nada? Aí muita gente fala, não, porque o bullying é bom. Não é bom. O bullying é uma merda, causa trauma e constrói pessoas. São uns monstros e acham que estão arrasando. Não é por causa disso. É porque, assim, quem ia fazer bullying com você, ou te maltratar, ou puxar seu tapete sempre, era o seu inimigo. Pro seu amigo, você podia falar as piores coisas que você pensa. Os amigos da gente, por exemplo, quem é amigo mesmo? Quem é meu amigo? É o cara que sabe todas as palhaçadas que eu já fiz na vida, as presepadas que eu armei, o que eu fiz que eu queria me arrepender, não me arrependo, não consigo me arrepender, que acho que foi bem feito. Esse é o meu amigo, é o cara que sabe disso. Agora não. Você vai ter o seu tapete puxado pelo seu grupo de amigos. Então, o menino, essa frase pisando em ovos, em tudo que é pesquisa universitária você ouve. Ele tá pisando em ovos porque ele não tem amigo. Ele não tem grupo de amigo. Se ele... Acha que tem. Se ele falar uma palavra errada, ele vai ser execrado pelo grupo dele. Não é pelo de fora. Porque antes era o quê? O de fora vinha, teus amigos te defendiam mesmo quando você estava errado. Essa experiência eles não estão tendo. E não tem nenhuma sociedade primata que evoluiu assim na história. Tem uma amiga minha, doutora em genética, Luciana Feliciano, que me trouxe para essa história dos primatas, chimpanzé, bonobo, caramba. Porque, assim, não tem sociedade primata que evolui sem colaboração. Não existe isso. Na história, não existe. Os primatas, eles têm embate de um grupo contra o outro quando é uma briga por território, alguma coisa assim, temporária. Mas, por exemplo, um chefe tribal primata, sei lá, um chimpanzé, que eles são agressivos pra caramba. Morre o chimpanzé que era o chefe e o outro vira chefe. Ele tem um aumento de testosterona em horas, mas uma queda de cortisol, que é a substância que faz a gente ficar reativo. Ele não é reativo. O macho alfa nunca é reativo. Isso assim, vocês que estão na internet... Os homens que vêm ler texto e xingar a mulher. Não é macho alfa. Macho alfa não rivaliza com mulher. Exatamente. Macho alfa não aceita provocação. Ele lidera o grupo. O macho alfa é aquele que consolida o grupo, não é o que cria encrenca. Então, a gente está tendo, por meio dos algoritmos, uma premiação do quê? Do embate de um contra o outro, ou do bullying. E nós acabamos criando uma sociedade que premia o encrenqueiro. Não tem sociedade humana que evoluiu assim. Não tem sociedade primata que evoluiu assim. E a gente só vai conseguir desfazer isso quando a gente, em vez de ficar prestando atenção na tecnologia, prestar atenção no efeito dela nas pessoas. Uma vez que você sabe, todo mundo aqui já passou por isso,
Uma vez você sabe, olha, quando você tá no Twitter, você não tá dialogando com ninguém. Você tá lá, o cara te xingou, vai vir mais 90 te xingar, tudo babaca, os caras vida triste, invejoso pra caramba, os Che Guevara de apartamento. Eles vivem disso aí. Ele levanta lá, não tem nada na vida, ele vai lá, xinga alguém, já se sente o bichão, né? Aí vem um monte de gente, parabéns, você xingou não sei quem, papapá. Até hoje eu tava falando com um cara que trata de neuropsicologia, de neurologia, ele falando assim, que aí você tem substâncias, que é a dopamina e a serotonina. Aí o cara tem um pico de serotonina, um prazer, porque todo mundo falou, você é o bichão, você xingou não sei quem. Aí começa a cair a serotonina, sobe a dopamina, que é uma substância que ela fica dentro do neurônio. Olha como é forte o negócio. E que faz o cara querer a sensação de novo. É como se fosse um vício. Então, as pessoas estão nisso. Quando a pessoa se liga que ela está nisso, todo mundo que está me ouvindo já sentiu isso. Eu sei porque eu já senti. Vocês já não sentiram? Coisa que você tava fazendo, você falou, mano, o que eu tô aqui batendo boca com essa pessoa, cara? Não tem nada a ver. Não é? Eu falo pra eles, né, que o Diego tava meio assim de entrar pra usar o Twitter. E eu uso porque eu acho muito rico as pessoas que eu sigo. Tem coisas muito boas lá também. Newsletter, pessoal de fora dos Estados Unidos tem newsletters de AI, de sucesso, de performance. Tem várias, cada um tem um núcleo. E eles fazem, assim, threads gigantescas, que assim, valem conteúdo que você nem encontra nem no YouTube, nem livros, às vezes. Eu aprendi a usar o ChatGPT com uma thread de um professor da Índia, que ele falou... eu tava achando estranho aquelas reportagens que saía perguntando coisa pro ChatGPT, ele responde... Falei, mano, os caras não iam investir uma grana pra uma porcaria dessa, não é isso? Aí o cara ensinou, por exemplo, pra quem não tem ideia de como usa, tá vendo só aquelas perguntas, quem foi, sei lá, o presidente Figueiredo, e aí responde... Por exemplo, você pega um texto seu, pega um capítulo do meu livro... Aí eu boto lá e falo, transforme isso para mim numa apresentação de 10 slides com bullet points. Ele transforma. Resuma isso aqui a um parágrafo. Ele faz. Você coloca fontes ali, olha, tenho tais e tais fontes de tal assunto. Existem outras fontes? Corrigir texto, ortografia... Eu taco lá, falo, faça a correção ortográfica, não sei o quê, deixa o texto com mais clareza, mais fluidez, não sei o quê. Aí ele põe e eu pergunto, quais as modificações que você fez? Aí eu olho a lista, se tiver alguma que eu discordo, eu falo, desfaça a modificação tal. Cara, isso pra mim, isso não tem curso ainda. Não tem. Eu achei numa thread... Até tem uns fora, Mas de coisa assim, é a thread do cara no Twitter... Que tinha isso, esse cara bombou, agora ele é hit. Porque assim, no começo, eu tava falando assim, quem tá entrando, se você vai entrar no Twitter agora, não entrou ainda, existe um movimento natural. Você começa, aí você começa a ver os trending topics. Normal, você não sabe usar ainda, né? Você vai no que todo mundo, no que tá mais ali. Aí você vai caindo nessas brigas entre pessoas, etc, etc. Até que você se liga disso. Porra, eu tô comentando um negócio aqui que não tem nada a ver. Você se liga. Não, a maioria das pessoas com o tempo... Cara, vamos lá. O meu problema com o Twitter é o seguinte. Existem duas coisas aqui. Conveniência e polêmica. Tá? A conveniência é você ficar na sua bolha e é muito conveniente para você concordar com aquele teu grupo. Sim. Outra coisa é o engajamento pela polêmica. Onde, cara, é você se auto-perceber que os caras conhecem o comportamento humano na medida que engaja muito mais quando rola porrada, quando rola discussão. E assim, eu sinto isso. Caralho, trend topics, os caras estão brigando. Pô, eu tô com vontade de ver essa porra. E assim, só que a gente em algum momento percebe o seguinte, porra, não vou dar trela pra esses caras, entendeu? Só que a gente tá falando de indivíduo. Você imagina a massa que tá dentro do Twitter? A maioria. Olha só, pensa no estádio. A maioria percebe, o que você tá falando é que assim, isso tem um outro efeito colateral que é o seguinte... O cara que faz bullying ou que fica engajando por swarming... Como é que eu falo isso? Ataque em enxame. Isso. Que ele pega uma pessoa, um grupo e junta os parça dele pra atacar todo mundo. Ou que ele faz bullying o tempo todo. Tem estudo que eu cito aqui também no livro. Gente, comprei o livro. Já é best-seller, eu quero ficar milionário. Ele tem 67,5% mais chances de viralizar do que qualquer outro conteúdo. O problema não é
esse processo. O problema é o seguinte, quando o cara vive disso hoje, e tem vários que vivem disso, ele acaba chegando na imprensa. Então, por exemplo, o cara que faz bullying fazendo falsas acusações de racismo, ele amanhã vai estar em jornais sérios sendo entrevistado como ativista antirracista. Daqui a 2 semanas, as agências de publicidade vão chegar nas empresas. Olha, eu tenho um especialista em inclusão ótimo para te recomendar. O tomador de decisão não conhece quem é o cara, vai entrar na internet para ver. O cara vai estar em todos os jornais sérios como ativista pela inclusão. Aí ele vai fazer o quê? Vai pegar um babaca desse, que vive de atacar os outros, fazer bullying, falar mal dos outros, não tem uma produção dele que preste, só que o cara não sabe, porque ele leu no jornal que é ativista. Ele vai enfiar esse cara para dentro da empresa para fazer programa de inclusão, que vai dar errado, porque as empresas já estão pagando prejuízo. Já estão pagando prejuízo disso. Só que o que acontece? Esses caras ficam ricos. E aí eles vão se juntando em agência. Isso virou um mercado. Virou. Então, por isso que precisa ficar o tempo inteiro e a gente tem impressão... Né? Mas é pior ainda, né? Porque você está falando de um método. Ou seja, e eu falo disso no livro. É um greenwashing, de certa forma. Merda. Exatamente. Sabe o Walking, que é aquele livro? É um greenwashing. É uma espécie de greenwashing, só que assim, as empresas não estão fazendo proposital que nem o greenwashing. As empresas estão sendo enganadas. Eu já vi empresa que caiu o marketing inteiro. Total. Porque descobriram... A Bud agora, né? Também tá caindo um pouco. Descobriram que o cara que estava fazendo a publicidade dele, gerenciamento de crise, era o mesmo que agenciava o que criava a crise. É que você tá trazendo um argumento que só reforça a minha visão. Ou seja, essas redes sociais, no caso o Twitter, eles só premiam o que há de pior no ser humano, seja pelo embate, seja pelo método, entendeu? Tá, vamos lá. Só pra gente matar esse ponto também. Eu acho que a gente tem que regular algumas coisas e tem que dar mais consequência a algumas coisas claramente que são intencionadas nessa relação. Mas pra mim, pensa num estádio de futebol cheio. Certo? Se você põe um estádio de futebol cheio com 2 fanáticos, um de cada lado, acontece casos como a gente viu do Palmeiras e São Paulo em 94, que foi um campo de guerra. Isso acontece também na internet quando você junta fandoms adversárias. Mas, em geral, no mundo, e é isso que a gente tem que lembrar sempre, pensa o seguinte, a gente está num jogo e começa uma briga ali de umas 100 pessoas. Todo mundo vai olhar atenção, vai ganhar atenção. Todo mundo vai olhar para aquela briga. Mas você vai para cima da briga? Se você não tem um fanatismo do outro lado? Não. É que na rede social, potencialmente, todo mundo que está no estádio está levando porrada indiretamente. Porque uma coisa que a rede social faz, ela amplifica a voz dos idiotas. Isso é fato. Dos agressivos. Dos agressivos. Tá. Então, assim, talvez a comparação não seja nas mesmas bases. É um pouco mais complexo que isso. O ponto quem entra para fazer maldade numa rede social, de alguma forma, precisa ser contido. E isso não interessa por conta do engajamento. Mas eu não acho que precisa ser contido, eu acho que só precisa parar de premiar. Que essa palhaçada de empresa ceder a chantagem, de gente que vive de bullying, empresa grande todo dia cedendo a chantagem, nunca vi tanto covarde virar líder. Tem que ser muito covarde. Quem muito agacha mostra o que não deve. E nós estamos vendo gente que quis virar líder, porque agora os millennials não querem ser líder. O cara quis virar para ser o quê? Covarde? Para chegar um anônimo lá e fazer bullying com ele. Ai, tô com medinho. Deixa uma pessoa que é perversa dominar a situação. A minha questão é a seguinte, conter eu não acho necessário. Eu acho necessário começar a parar de premiar. E aí? Curtiu esse corte? Então comenta aí. O que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?